Bem-vindos ao B de Barbárie. Hoje eu vou falar com vocês sobre Ainda que a Terra se Abra, do autor Rodrigo Tavares. Esse vídeo é um publi editorial. Bom, pessoal, esse vídeo está saindo agora no dia 7 e o lançamento desse livro foi adiantado para o dia 6, vulgo ontem. Então, vou deixar para vocês o link da compra desse livro aqui no box de descrição. Lembrando que se você comprar a edição física, eles estão enviando o e-book também, para que, independente do tempo que demore para chegar na sua casa, você não precise ficar esperando para fazer a leitura. De qualquer forma, a equipe da Editora Taverna, que é super atenciosa, está acompanhando as compras por e-mail. Então, se você fez a compra, eles vão passo a passo te orientando e te dizendo onde está o seu livro, quando vai chegar, da melhor forma possível. Vamos ao livro em si. O Rodrigo Tavares, ele abandona o estilo regionalista que ele vinha trazendo, né? Tanto nos seus contos, na Tropiada, no Noite Escura e no romance dele anterior, que é o Andarilhos, que eu já resenhei aqui. Vou deixar aqui nos cards para vocês, se quiserem dar uma olhadinha. E acaba trazendo uma narrativa que ela é mais contemporânea, mas o protagonista que a gente vai acompanhar, o Martim, ele vai nos dar uma visão contemporânea do ambiente rural. E isso porque ele é nascido, então, no sul. E ele se muda para Brasília. E o momento desse livro é um momento de retorno. Eu achei muito interessante que esse livro ele é uma questão de retorno à casa, retorno à família e principalmente retorno ao ambiente rural. Muito do dia a dia dessa fazenda vai lembrar coisas, vai puxar da memória do Martim certas lembranças do pai que acabou de morrer e que é o motivo da volta dele. Há 8 anos ele não vai para a fazenda onde nasceu e cresceu. Não à toa, por causa disso, a gente tem uma epígrafe de Morreste-me, do José Luiz Peixoto, que é um livro bem conhecido exatamente por trazer essa temática da morte do pai. E a epígrafe que ele escolhe é essa aqui. Onde estás, pai, que me deixaste só a gritar onde estás? Na angústia preciso te ouvir, preciso que me estendas a mão. E o que ele vai fazer, na verdade, é buscar essa mão estendida, que não vai estar com o pai, que está ausente, mas a irmã dele, a Bibiana. A Bibiana, ela é uma mulher forte, uma mulher da fazenda, assim, com todo aquele estilão, todas as roupas próprias, o negócio de domar o cavalo que aparece no livro. Ela é uma mulher lésbica, isso é bem interessante da narrativa do Tavares, porque eu admiro muito quando escritores colocam personagens LGBTs na história sem que exista um motivo. Eu não acho que tem uma função ela ser lésbica. Ela só é porque as pessoas são. Eu acho isso bastante massa quando os autores conseguem perceber e colocar isso nos seus personagens. E aí a Bibiana, ela ocupou um pouco desse lugar do pai, né? Porque foi ela a filha que ficou ali e foi ela a filha que assumiu a fazenda. Quando o Martim chega, ele se surpreende de como a Bibiana conquistou, então, certo respeito de todos os funcionários ali, porque é um ambiente muito machista. E é de se esperar. A gente tem machismos nas partes mais urbanizadas, que tem maior diálogo com relação a isso. No espaço mais rural é muito comum que muitas dessas tradições se mantenham. E eu acho que a gente entende desde o começo, fica muito claro o quanto as cicatrizes são uma parte muito importante do personagem Martim. Ele começa falando do acidente de carro durante um aniversário seu, que acabou matando a mãe. Isso foi uma coisa muito forte pra mim, porque a gente escuta falar desses acidentes e a gente nunca consegue se relacionar direito. E nesse ano eu estive num acidente de carro e esse negócio, essa presença do acidente durante os dias que se seguem, ela é muito forte, né? Porque é um momento que você não sabe o que está acontecendo. E aí toda vez ele falava do grito, né? Que ele lembrava do grito da mãe. E isso foi uma coisa que também ficou na minha cabeça, essa parte sonora, né? Então eu acho que está muito bem representado aqui. E ele, como criança, acaba se culpando
Ele acha que se não fosse o aniversário dele, a mãe dele não teria pego o carro e ela não teria morrido, então é culpa dele, né? E como criança, ele não consegue nem entender basicamente como funciona a questão de trânsito, que com certeza amplia essa noção de culpa. Ele cresce, ele vai no psicólogo, ele fala, né, que ele trabalha isso, mas essas coisas ainda estão muito enraizadas nele, ele não consegue elaborar direito. Tanto é que logo no começo do livro, quando ele chega, ele suja o sapato de lama e ele não pensa assim, vou ter que chegar e limpar. Ele pensa que ele vai jogar fora para não ter que trazer de volta, porque ele quer um distanciamento de tudo que lembra essa terra dele. E a lama nos sapatos é exatamente essa representação. E é interessante a gente começar a entender essas coisas nos pequenos detalhes que o personagem traz pra gente. Então no começo ele trata a Débora com indiferença. Débora é a namorada da Bibiana. E por que ele faz isso? Ele logo antes de tratá-la com desdém fala que ela conhece a casa como ele não conhece, que ela sabe onde ficam todos os potes da cozinha. Então, na verdade, o problema dele com a Débora não é a Débora. O problema dele com a Débora é o quanto ele está ausente daquele espaço que ela está preenchendo. Como ela é companheira da Bibiana, e aí não só companheira romântica, mas uma companheira de estar junto, né? De saber o que acontece. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo na fazenda do pai. E depois tem uma parte também que ele busca cigarros no bolso, sendo que ele diz que não fuma há alguns anos. Então a gente vê o quanto essa geografia rural vai influenciar a personagem, né? E eu acho que uma das partes mais legais dessa dualidade entre o que é urbano e o que é rural são as pequenas coisas que ele coloca, como escutar a playlist de folclore uruguaio no Spotify, ou quando ele coloca em oposição a arma que o pai tinha e os quadros que ele gostava muito de arte, ou que os nomes deles, Martim e Bibiana, vinham de personagens da literatura, né? Então é muito essa dualidade que cria o equilíbrio desse local, ela tá sempre presente. Em vários momentos ele fala, ele pontua muito assim, o garoto tá lá tomando Nescau na mesa enquanto tal coisa acontece. O que eu parei pra pensar e falei, nossa, talvez o Martim não tomasse Nescau quando criança, né? Talvez quando criança fosse leite puro da vaca, sabe? Seria uma forma diferente, né? Uma atualização desse rural, porque a urbanização chega, né? De alguma forma, ainda que seja em menor quantidade. Eu achei que nesses detalhes ficam, assim, uma riqueza muito grande. No começo do livro, eu me senti um pouco incomodada, porque eu achava que o narrador estava explicando muito as coisas e que ele estava deixando pouca coisa para mim. Então eu entendi alguma coisa e logo depois o narrador reafirmava. Mas eu percebi que isso vai diminuindo com o passar do livro. Eu não sei se isso foi algo proposital do autor, do Rodrigo, mas eu sinto que conforme ele se sente mais confortável, o protagonista deixa de explicar certas coisas. Então é interessante porque o protagonista começa, por exemplo, falando que ele é a favor da lei, da ordem, de fazer as coisas do jeito certo. Mas tem um momento em que ele aceita um baseado. E por mais que seja uma coisa pequena e nem seja um grande problema, um grande dilema jurídico, né? A gente sabe que existe uma grande motivação política por trás da guerra às drogas, da criminalização da maconha, por exemplo. Mas é interessante porque você vê que é um relaxamento da postura do protagonista, né? Você vê que ele vai assentando nas pequenas coisas até o desenrolar final, que é o momento em que ele precisa discutir com a Bibiana sobre a herança, né? O que vai ser feito daquela fazenda. E eles vão adiando isso porque, como eles estão muito distantes, há 8 anos, é muito estranho você chegar falando de burocracias, né? Fica parecendo que, nossa, não importa que seu pai morreu, você veio aqui falar dos bens, né? E aí eles acabam deixando isso para o último dia, um dia antes dele ir embora. E aí é onde acontece o grande clímax do livro, as grandes discussões, os grandes debates. E eu acho que é a parte mais bonita. Eu comentei com vocês antes que o nome dos 2 personagens, ele tem a ver com livros, né? Com a literatura. E aí tem um momento no final, que foi um momento que me encantou, porque é o momento em que se fala o nome do livro. E eu não sei vocês, mas tem uma coisa que eu gosto muito, é quando a gente descobre por que o livro se chama daquele jeito. E no momento em que a gente descobre isso, é bem no final, acho que no último, penúltimo capítulo, depois que está tudo meio colocado nos seus lugares, o Martim então pega o livro que deu o seu nome
E ele vai ler uma dedicatória. Martim: por mais que um homem fuja, por mais longe que ele corra, ainda que mude de cidade, de país ou de nome, ainda que a terra se abra e ele se esconda no buraco mais profundo, ainda assim ele jamais conseguirá fugir de si. Com amor, Aramis. E é a ideia do ainda que o trem se mova, tu não te moves de ti, que a Hilda traz, né, no livro Tu Não Te Moves de Ti, que é o meu favorito da Hilda. E quando eu li isso, me deu um aconchego, me deu um conforto, né? Porque essa frase é uma frase que ela ao mesmo tempo é desesperadora, mas ao mesmo tempo ela é muito esperançosa. Você não pode fugir dos problemas porque eles vão com você, mas ao mesmo tempo é só você quem pode resolver os seus problemas, né? Então eu termino esse vídeo, essa resenha, agradecendo ao Tavares pela confiança no meu trabalho e com esse quentinho no coração que me deu ler essa pequena dedicatória. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Deem uma olhadinha no link para compra aqui no box de descrição. Um beijo e até a próxima.